Olá, tudo bem? A avaliação de hoje é com a Duster 2021 na versão Iconic com motor 1.6 e câmbio CVT. Vou mostrar para vocês tudo o que ela evoluiu, tudo o que poderia ter melhorado, consumo, itens de série e pouco mais também. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, tá bom? Vamos lá? A versão Iconic CVT é a versão topo de linha aqui da linha 2021 do Renault Duster. E quando você olha do lado de fora, você com certeza vai perceber que é um Duster, que é o carro que a gente está falando. Mas longe daquele carro quadradão que a gente via antigamente, a nova geração do Duster, ela ganhou contornos mais arredondados, parece mais musculosa e até maior. Os faróis dianteiros em LED, mais o formato da grade, lembra bastante o que é utilizado na picape Alaskan, que até agora não chegou por aqui. Se tem uma coisa de bom que essa versão trouxe e aprimorou, é esse novo conjunto de para-choques com faróis de neblina projetados. Isso dá um aspecto bem mais aventureiro para o carro. Assim como na antiga geração, aqui nessa nova linha, os paralamas dianteiros eles são mais largos do que o restante da carroceria, daqui da região das portas, por exemplo. E se aquilo lá era uma coisa legal na versão antiga, aqui ele ainda recebeu alguns apliques plásticos para dar um caráter ainda mais off-road para o modelo. Mais off-road só de visual. E apesar da lanterna traseira ser uma inspiração clara no Jeep Renegade, pode dizer que aqui nesse veículo com contornos mais arredondados ela casou perfeitamente. Um outro destaque do visual aqui também são as rodas de 17 polegadas, que apesar do perfil fino de pneus, dão bastante conta do recado e aqui na cidade elas ajudam a filtrar muito bem as imperfeições da pista. Se por fora o visual deu uma bela de uma melhorada, por dentro a evolução é ainda maior. Talvez o grande problema da geração antiga do Duster era o acabamento pobre no interior. E apesar dessa geração ainda continuar mantendo a presença primordial de plásticos duros aqui, a impressão que dá é que os materiais são muito melhores, o acabamento dos produtos são muito melhores e o visual deles também são muito melhores. E os destaques aqui do interior ficam para um novo painel de instrumentos, para essa nova central multimídia que tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay, e para essa área aqui que é onde ficam os comandos do veículo, aqui por exemplo, do sistema de start-stop, o botão de função eco, do ar-condicionado que aqui é digital, e também um atalho para você acessar as câmeras do veículo, que nesse caso tem função parecida com 360, mas eu explico um pouco mais para frente. Eu confesso para vocês que quando esse novo modelo foi lançado e ele vinha somente com mecânica 1.6, 16 válvulas de 120 cavalos e 16 kg de torque, eu achei que fosse pouco para o porte do carro, eu achei que o carro fosse chorar no dia a dia para algumas subidas, algumas ultrapassagens,
E mesmo o câmbio CVT não sendo dos mais agradáveis de dirigir, não tá de longe do comportamento de um câmbio CVT da Toyota, por exemplo, ele é muito melhor do que os CVTs aplicados nas linhas chinesas. E o conjunto dá conta de pegar subidas como essas aqui, ó, sem nenhuma dificuldade. Talvez assim, a grande melhoria que poderia ser aplicada aqui para esse câmbio é que ele apresenta uma patinação assim acima da média quando a gente está acelerando num ponto de saída ou quando a gente pega uma subida. Então o carro parado acelerou, a rotação dele sobe muito para que ele ande numa velocidade que você acha adequada. Como por exemplo, eu vou parar aqui, ó, só esperar o carro de trás passar para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Ah, e antes disso, percebeu, parei o carro, ele desligou, porque ele tem função de start-stop, que ajuda na economia de combustível. Agora vamos lá. Tirei o pé do freio, acelerei, pisei. A rotação. 2.200, 2.400, 2.500 e cai para 1.800. Então ele acelera bem para puxar o torque, para você conseguir ter uma aceleração razoável, uma força razoável de saída. Só que ele demora para fazer uma troca de marcha, já que o câmbio aqui é CVT virtual. São marchas virtuais, na verdade, então ele não tem trocas. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor calibrado, mais perto dos CVTs aplicados na linha de veículos chineses. Esse aqui é muito, mas muito melhor. O consumo, na verdade, por mais que ele tenha o start-stop e outras funções aqui que ajudam a economizar combustível, para mim o consumo ainda foi considerado alto. Mas antes que alguém fale, ah, mas você acelera demais, você pisa demais, isso e aquilo, o que vocês estão vendo no vídeo aqui é exatamente a forma como eu dirijo no dia a dia. Eu não mascaro nada. Então dá para perceber que eu não sou uma pessoa que é de acelerar muito, eu não sou uma pessoa que força muito o carro. O grande detalhe aqui é que os trajetos que eu faço têm muitas subidas e que normalmente os trajetos têm muito trânsito. Então isso acaba fazendo com que o consumo de combustível seja muito alto. E nesses parâmetros, ar-condicionado 100% do tempo. São Paulo, por exemplo, essa semana teve 38, 39 graus. Então é impossível andar com o carro com ar-condicionado desligado ou fazer uma avaliação com ar-condicionado desligado. Várias subidas, trânsito pesado e ar, essa combinação de fatores aí faz com que o consumo não seja dos melhores. Mas só para vocês terem uma ideia, nessa média eu rodei com o carro aqui cerca de 190 km até aqui, e o consumo ficou em 5,1 km por litro. Isso com etanol no tanque, tá bom? Os números do Inmetro dizem que esse consumo pode ser um pouco superior a 7 km por litro. Como a gente sabe que o consumo do Inmetro não é muito exato e até um pouco longe da realidade, se for esse 5.1 aqui que eu tô testando for um padrão mais próximo da realidade, isso assusta um pouquinho. Para mim, um ponto que também merece uma atenção muito especial é o conjunto de suspensão e o como ele é bem calibrado. Ele não tem grandes assim especificações, nada de muito especial. Ele é um sistema McPherson na dianteira comum e eixo de torção na traseira, um conjunto de suspensão que na teoria tende mais à rigidez do que ao conforto. Só que o equilíbrio aqui de como foi projetado esse conjunto faz com que andar com esse carro seja muito gostoso. É um dos melhores SUVs que eu dirigi assim dessa categoria. E o que faz para mim ele ser o melhor é o posicionamento do carro, na verdade, para o mercado. Ele é muito bem equipado e é esse posicionamento dele que me faz pensar que ele se torna uma opção muito interessante para o mercado. Se você está pensando em comprar um SUV para entrar no mundo dos SUVs, mesmo que você fale, ah, mas isso não é SUV, é um SUV de cidade, etc. Não importa, é SUV de cidade ou não, se você quer comprar o seu primeiro SUV, o Renault Duster, para mim, é a melhor opção até então. Como eu já falei, o Duster Iconic é muito bem equipado. E os principais destaques aqui para mim de itens
que vale um coraçãozinho aqui, umas estrelinhas, tá no sistema de direção eletroassistida, que tem uma calibração muito boa, uma calibração firme o suficiente para você dirigir com segurança, ao mesmo tempo em que ela é confortável para você dirigir na cidade, não cansa nada. O novo painel de instrumentos com computador de bordo, incluindo a função de velocímetro digital, que é uma função que eu gosto bastante. Ar-condicionado digital. Função eco para te ajudar a economizar combustível. Vidros e travas elétricas nas 4 portas. E a câmera 360, que a única diferença que faz ela não ser uma 360 é que você aqui com ela você não tem uma imagem do veículo projetado de cima. Você tem as imagens individuais, você pode controlar isso de maneira individual. Então, por exemplo, quando eu engato a marcha ré, a câmera aqui acende com a câmera traseira. Como eu estou com o veículo aqui em movimento, eu vou fazer a função manual. Clico aqui, eu tenho a posição da câmera dianteira, que mostra aqui a distância para o carro da frente, mais ou menos. A câmera traseira. A câmera do lado direito, que é posicionada logo abaixo do retrovisor direito. E a câmera esquerda, que é posicionada logo atrás, logo embaixo do retrovisor esquerdo. Essas câmeras ajudam muito na hora de estacionar, principalmente na hora de fazer baliza para as câmeras laterais e você não comer guia. Claro, a traseira para te ajudar a estacionar sem dar aquelas raspadas. E a dianteira a mesma coisa, principalmente que lá na frente você tem aquele conjunto de faróis de neblina projetados. Eles são bem mais compridos do que o para-choque. E além de tudo isso, ele tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Então se você arranhar as rodas de um Duster ou os para-choques porque você não enxergou, porque você é bração mesmo. E um outro item de série muito importante aqui é o alerta de ponto cego, que tem luzes nas pontas dos retrovisores que avisam quando um veículo está vindo na sua lateral para evitar que você mude de faixa e cause um acidente. É um item muito importante que carros de segmentos superiores ainda não têm, e aqui no Duster isso é presente, então é um ponto muito positivo. Bom, alguns pontos para mim são claros do que poderia melhorar aqui nessa nova geração do Duster. Para começar, nesse volante multifuncional, ele tem várias teclas aqui sem função. Ele tem só a função do lado direito aqui de mudar as opções do computador de bordo e uma opção de chamada de voz, de comandos de voz na verdade, e do lado esquerdo as funções do controlador de cruzeiro. E essa peça aqui atrás, que é uma peça clássica da Renault para as funções de rádio, ela atrapalha em alguns momentos. Você acaba batendo com a mão nela, você acaba trocando de rádio sem perceber. Por exemplo, mudei de mão aqui, ó, bate com a mão na peça. Uma pecinha chata, poderia colocar tudo aqui no volante, como é comum em várias outras marcas. Um outro ponto de melhoria é com relação ao visual aqui do computador de bordo. Ele tem muitas funções importantes, só que ele tem um visual muito pobre e não orna com o resto do veículo. Do quanto ele evoluiu, esse painel aqui com estilo bastante antigo acaba não casando. Então poderia ser um material mais nobre, um visual colorido, por exemplo. Aqui é preto e branco, jeitão antigo mesmo. E eu acho que é algo que poderia melhorar e daria uma elevada bem razoável na qualidade do veículo, principalmente aqui no interior. E claro, o consumo de combustível. Se o meu trajeto comum de teste for muito agressivo para o carro e não for o padrão para muita gente do que vai utilizar o Duster, e o consumo real dele de combustível for próximo dos 7 km por litro, então esquece o que eu estou falando aqui. Agora, se você está dirigindo, você pega muito trânsito, você pega muita subida, ar-condicionado o tempo todo, é muito provável que o seu consumo seja próximo dos meus 5 km por litro. Então, para mim, isso é algo que realmente poderia melhorar. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado da avaliação. Se você gostou, deixa seu like. Se não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Só deixa no comentário por que você gostou da avaliação, por que você não gostou,
que você sentiu falta que eu comentasse aqui na avaliação. Pode mandar nos comentários que eu procuro responder todo mundo. E também, se você não viu aqui no canal a avaliação de algum carro, pode deixar nos comentários desse ou de qualquer vídeo qual veículo você gostaria que eu avaliasse. Se for um veículo novo, vou entrar em contato com as montadoras, como é o comum aqui, as próprias fábricas emprestam o carro para eu fazer a avaliação. Se for um carro usado, vou entrar em contato com proprietários para também ter uma opinião mais abalizada sobre aquele veículo e fazer um vídeo legal. E se for com relação a antigos, pode deixar que eu tento também. O objetivo aqui é sempre ter o canal o mais rico possível quando a gente fala de veículos, de todas as gerações. E não se esqueça, se inscreva no canal e anote aí para você receber todas as notificações de vídeos novos, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Abraço.